Então, bom dia a todos. Hoje, 13 de maio de 2015, continuando o estudo do livro Devassando o Invisível, o capítulo é o das regiões inferiores, e nós vamos continuar o nosso estudo, até porque a gente está desdobrando bastante esse estudo, né, gente? Mastigando ele, assim, para ter uma boa digestão durante a semana, né, Diana? Porque as informações da Dona Ivone são informações que a gente retém assim, vai refletindo durante a semana, pensando nela, muitas vezes encontrando em outras situações de estudo aquilo que ela disse, alguma coisa que nós possamos fazer, uma conexão. Bom dia, Patrícia, bom dia, João, sejam bem-vindos. Eu tinha deixado a semana passada, quando a Dona Ivone concluiu o diálogo dela com aquele espírito que estava em situação infeliz, com toda a trajetória, quem está seguindo os estudos sabe disso, de sofrimento. Então ela teve ali naquele diálogo com ele. Deixei bem naquele pontinho, então não precisa com que eu volte e eu vou dar continuidade. Retornando ao fardo carnal, sempre sob assistência de dedicados amigo, que jamais deixaria seus médiuns entregues às aventuras perigosas de um mundo invisível. Durante um desprendimento letárgico, lembramos-nos ainda de que ia ele dizendo, completando a lição do momento e ordenando-nos, como sempre, que tudo escrevêssemos para ensinamento geral. Então, a Dona Ivone se encontrava na companhia de Dr. Bezerra de Menezes, que tinha assim, ligações afetivas com ela, desde sempre, vamos dizer assim, desde um passado, não é? E ela disse que nunca deixaria a Deus dará, vamos dizer, porque o transe letárgico, a atividade no invisível que ela ia exercer, teria que estar sob cuidados, não é? Ela teria que estar sob cuidados da espiritualidade, estar trabalhando no bem, não ia se aventurar e arriscar, de se machucar ou de acontecer alguma coisa ruim com ela. Então ela estaria sob os cuidados em geral, os médios, sob os cuidados dos amparadores, ou espíritos protetores, ou guias. Nesse caso específico, o guia era do Dr. Bezerra de Menezes. Então, ela disse que, como sempre, ela vinha com aquela lição que ela tinha pego ali, tomou, e ele dizia para ela, vai e escreve. Vai e escreve. E ela colocou uma nota, e vamos observar essa nota que ela colocou. Quando, no estado letárgico, o médium recebe uma ordem do seu instrutor espiritual, verifica-se a sugestão hipnótica que ele será levado fatalmente a executar uma vez desperto. Então ela estava no transe, recebeu uma ordem quase hipnótica. Lembra a semana passada que nós falávamos sobre os comandos que os espíritos dão na gente? Nesse caso específico, o espírito era bom. Mas isso pode acontecer também que esses comandos cheguem para nós também de espíritos perseguidores. Nesse caso, oi Regina, bom dia, bem-vinda. Nesse caso, era o comando vindo de Dr. Bezerra. Agindo ao influxo do comando recebido, como no caso presente, o médium escreverá posteriormente, mas o trabalho será mediúnico de qualquer forma, visto que já lhe imprimiram no ser o que deveria escrever, embora não haja propriamente a psicografia. Vocês viram que coisa interessante? Porque a psicografia de fato é quando você está numa incorporação com o espírito e você vai pela escrita. Ele manda a mensagem pela escrita, ele se encontra ali ao momento. Mas tem comunicações que podem estar em nós no momento do sono. Então a espiritualidade mandou a mensagem, o guia, o espírito protetor, seja quem for, no momento do sono. Quando você acordar, você vai escrever assim, 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 isso que eu estou lhe dizendo. E você acorda e escreve.
Então não deixa de ser mediúnico. Por que não deixa de ser mediúnico? Porque de qualquer jeito não é um pensamento dela, mas é um pensamento estranho. Como é um pensamento de um espírito e ser médium é intermediar os dois mundos, é um fenômeno mediúnico, mesmo que não seja uma psicografia de fato. É curioso, é legal isso, né? Né, Diana? Bacana isso. Porque muitas vezes você já vem com a escola já feita, toda uma instrução, todo um estudo, toda uma circunstância de aprendizado no mundo espiritual. Olha, você vai fazer assim e tal e tal. E nós tínhamos visto na semana passada que dizia que alguns comandos, com algumas instruções da espiritualidade ficavam em nós até muitas vezes por semanas. E que nós ficávamos obedecendo aquilo ali. Que coisa, né? É muito interessante, sim. Esta faculdade mostra-se, por isso mesmo, assaz delicada e mesmo perigosa, pois quando a hipnose é exercida por entidades mal intencionadas ou obsessoras, o passivo poderá cometer desatinos variados, como até mesmo o assassínio, o suicídio, sem que jamais se saiba que ele agiu por uma ordem estranha. Olha, isso é muito delicado. E se formos pegar exemplos, dá uma pausa aqui para a gente conversar. Se formos pegar exemplo da vida de cotidiano, do dia a dia, quantos crimes acontecem por indução? Existem suicídios, e o próprio codificador diz isso, que são praticamente assassinatos. São assassínios. Por quê? Porque o estado de obsessão foi tão profunda e espíritos ignorantes do bem, espíritos desse cabedal, eles podem induzir você através da hipnose. Eles também têm conhecimento. Lembrem-se que a moralidade não caminha para e passo com a inteligência. Então o indivíduo pode ser inteligente e ser assaz ruim, que atenua muito o fato, né, Plenitude? Plenitude disse pra gente que o ato do suicídio induzido por essa circunstância, né, vem atenuado, não como aquele que faz de consciência, consciência dele sozinho, ele pensante. Os assassínios também. Então, quando muitas vezes vemos crimes na televisão, eu individualizo sim muitas vezes na hora. Vocês sabem coisas curiosas? Aqui eu tenho que relatar as coisas daqui, porque eu vivo aqui. Vocês vão ter notícias daí. Quando aparecem situações que mãe matou o filho, escondeu o corpo, depois ela esqueceu. E ela jura que não sabe. A psiquiatria diria que ela apagou da sua mente isso. Diria que ela não cancelou, né? O ato da violência foi tão grande que cancelou, mas não é só isso. Existem várias circunstâncias que podem induzir o indivíduo a agir desse jeito. Diana colocou ali para nós. E ainda dizem que na hipnose não obedecem à ordem de um crime. Como? Talvez a hipnose feita de um ser humano para outro, encarnado, né, que eu quero dizer. Mas a potencialidade de lidar com os fluidos estando desencarnados são assim enormes. E os espíritos inteligentes têm como ter essa habilidade. Agora, não existe mal irresistível. O que é que a gente quer dizer com isso? Que para que isso aconteça, então assim, não quer dizer que o indivíduo não tenha vínculos de simpatia com as entidades que vão induzir a ele. Para que isso aconteça, ele tem que ter vínculo de simpatia. Simpatia por sentimentos e por inclinações. Tá certo? Então, se seja comparsas de um passado. Por exemplo, tem um caso de uma mãe
que preparou, ela tinha acabado de acordar, não me lembro o fato, ela preparou um filho para ir para a escola, ele foi, pegou o ônibus, foi para a escola, e esse outro ficou dormindo, ela deu não sei quantas facadas nessa criança. E depois ela não lembrava nada, escondeu as roupas todas, repara, viu? E apesar que tinha algumas provas óbvias, ela jura até hoje que não foi ela, chora de saudade do filho, as declarações dela na televisão, você se desespera com aquela mãe. Maria Franzoni, você lembra, Adriana, do caso dela? E eu ficava observando o olhar dela, que num momento de enlouquecimento insuflado por entidades que estão em comum acordo com você, com o indivíduo lá, ela vai muitas vezes buscar uma lembrança reencarnatória dentro dela que dê aquela mola, aquela né, que liga, que acende e que possa levar aqueles instantes de loucura e ela perca a consciência. Ela pode ver naquele indivíduo ali, muitas vezes sob processos obsessivos, aquela criança com 5 anos, ela vê um homem adulto que a estuprou ou que a matou. E ela entrar naquele pânico de momento e agir desse jeito brutal. Aí depois ela volta para a consciência, isso me comove muito, sabe? Porque é só entender de reencarnação para poder. Aí a pessoa volta em si, apaga da consciência dela, dá aquele apagão, cancelamento, ela não lembra das coisas, e aí ela fica vendo aquela criança daquele jeito ali, não é mais aquele adulto, assassino, estuprador, mas é uma criancinha. Que loucura, né? São coisas assim que a gente, mistérios entre aspas, que só mesmo a reencarnação e acreditando na justiça de Deus, que a gente, acreditando não, porque acreditando quando se acredita hoje, desacredita amanhã, é sabendo da justiça de Deus que nós podemos ter a força de entender esses mecanismos de justiça. Eu gosto muito de frisar sobre esse assunto quando tem esses assassinatos e tudo, e eu vou falar de novo porque é áudio e tudo mais, que quando o indivíduo comete um erro desse, ele está lesando um corpo físico. Então ele está matando um corpo físico, apesar que a vítima pode ficar ofendida e tudo mais, mas também pode não ficar. Então a lesão dele para o criminoso é que é o pior para ele, o ato de quem fez. Então quem vai estar no mecanismo de pagamento, de expiação, da desgraça que ele se envolveu, é que é o mais digno de pena. O outro não, o outro perdeu um corpo, daqui a pouco ele pega outro. O corpo é só uma veste, responde os espíritos para Kardec, o espírito é tudo, o corpo é só uma veste que apodrece, eis tudo. Assim, bem seco, né? O espírito é tudo, ponto. O corpo é só uma veste que apodrece, vírgula, eis tudo. Aí a pessoa toma um choque assim, né? Né, Catinha? Bem seca a coisa. O conhecimento do espiritismo, porém, bem assim, o cultivo das faculdades mediúnicas à luz do ensinamento sólido do moral, evitarão tais desarmonias, pois, reeducando o adepto, coloca o médium na situação de um agente lúcido, responsável pelas próprias tarefas. Então, o conhecimento do espiritismo, a luz do espiritismo, cultivando a faculdade mediúnica sob a luz do espiritismo, reeducando, não é, o seu comportamento, perdão, a sua vida moral, estando mais em harmonia com as leis de Deus, se esforçando, porque ninguém vai encontrar a luz de um salto, mas se esforçando para a sua melhoria, já o coloca como agente lúcido e responsável pelas suas próprias tarefas. Ele vai ter muito mais probabilidade de estar em boas companhias. Como é que nós vamos ter as melhores companhias? Como é que nós vamos ter as melhores companhias espirituais?
As melhores companhias, como é que a gente vai adquirir elas? Como? Sendo bons. Sendo bons. Vocês lembram que a gente estudou no livro dos médios, aquela perguntinha número 13? A expressão final lá, ó. Eu vou trazer a expressão final. O melhor meio de expulsar os espíritos maus consiste em atrair os bons. Atrair, pois, os espíritos bons, praticando todo o bem que puderdes, os maus fugirão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e só tereis espíritos bons ao vosso lado. Qual é a lógica? Nós vamos estar nas melhores companhias, se formos bons. Então, a dona Ivone, ela dá essa indicação que sob a luz do Espiritismo. Por que sob a luz do Espiritismo? Além dela ser espírita, o Espiritismo como terceira revelação e sendo o consolador prometido, é o que tem as diretrizes claras, sem mais cortinas que possam encobrir a nossa razão, que nos dá respostas para as nossas dúvidas íntimas. Nós já não vamos encarar um Deus fictício, um Deus humanizado, antropomórfico lá, homem sentado, barba comprida, ordenando o bem e o mal para os seus preferidos. Não. Nós vamos compreender a justiça de Deus nas suas leis e na harmonia no qual ele caminha. Então, o médium, lógico, que estuda e tem que estudar, porque ele tem que introduzir o conteúdo, o Espiritismo não tem como não estudar. Não é? Não pode ser espiritismo de mediunidade. Não tem como, então tem que ser através dos próprios estudos. O conhecimento disso é a melhor. Olha que interessante isso, viu, Diana? A melhor oratória que já nos foi dado praticar em tribunas de centros espíritas, porque ela também já foi palestrante, não passou de fenômeno mediúnico dessa natureza. Ela ia dar uma palestra, vamos supor. Aí, ela tá lá fora do corpo e tinha todo o conteúdo que ela ia transmitir no centro espírita, estudado, logicamente, com os espíritos, com os benfeitores que orientavam ela e tudo mais. Quando ela voltava pro corpo, ela tinha lá a sua registração e quando ela ia fazer a palestra, ela fazia aquela palestra, né? Com todo um esquema, com toda uma organização mental prévia, com a ajudinha mesmo da espiritualidade. Uma inspiração, mas ela, na verdade, né, Catinha, ela até estudou, que ela tá transmitindo pra gente o fenômeno de que ela sai do corpo, recebe as ordens, as orientações, os estudos e tudo, fica registrado nela, diretamente tudo aquilo ali, aí depois, no caso, ela escrevia, isso aqui, por exemplo, foi escrito, isso aqui que ela vai enumerar para nós um por um, foi escrito, mandado pelo Dr. Bezerra, então já não é mais o pensamento dela direto, isso vai ser o pensamento do Dr. Bezerra de Menezes. E na psicofonia, que não seria uma psicofonia de fato, porque não teria uma incorporação, assim, o espírito ali no momento, vamos dizer, ditando as palavras, mas seria um estudo prévio, entendendo? Então ela estava ali com todo o HD dela, tipo HD, né, Cartinha? Com todo o HD dela arquivado, com certeza a espiritualidade ali também, energeticamente, dando aquela forcinha, para que tudo fluísse. Então, para ensinamento geral, primeiro, e ela botou entre aspas, para dizer que são as palavras diretas de Dr. Bezerra. Então, a partir de agora, nós vamos ler as palavras diretas de Dr. Bezerra. Primeiro, que estados espirituais, mentais, vibratórios, como os referidos nesta narrativa, geralmente são insolúveis no além, porquanto, ainda que a entidade culpada permanecesse no espaço durante séculos,
necessitaria de qualquer forma e em qualquer tempo de uma ou mais reencarnações sobre a Terra, uma vez que esse será o mais eficiente recurso concedido pelas leis eternas, a fim de tentar novas experiências para a corrigenda dos vícios, dos desvios mentais, das vibrações dos sentimentos, dos hábitos das ações, através das expiações e reparações necessárias. Expiações e reparações que ao culpado acompanharão como resultado lógico dos feitos passados, como repercussão moral da desarmonia com a justiça e o dever. Então, o Dr. Bezerra de Menezes diz pra gente que o único modo dele se reabilitar perante as leis seria com a reencarnação. A reencarnação serve de fato para o espírito evoluir. Mas vocês lembram do caso dele? Ele está tão incrustado no mal, na ignorância e no sofrimento, porque ele está ali sofrendo. A Dona Ivone tentou ajudar junto com o Dr. Bezerra de Menezes, e nada. Poderiam dar um alívio ali, uma consolação, e a gente podia pensar assim, olha, então era trabalho perdido, né? Por que o Dr. Bezerra está levando a Dona Ivone? Vocês lembram? Que tem um objetivo de ensinar alguma coisa, de aprender alguma coisa, dela ter o aprendizado. Porque a ajuda ali era mínima. A única maneira mesmo dele se reabilitar e se reequilibrar mais seria com a reencarnação. Que ele poderia, e com a reencarnação ele iria ter estados expiatórios, reencarnações expiatórias forçadas, porque ele não tem a noção de escolha. Vocês acham que ele tem a noção de escolher a sua reencarnação? Essa entidade teria a condição psicológica, mental de escolher uma reencarnação para ele? O que é que vocês acham? Não ia ter. E foi para ensinar, né, Diana? Na prática, lembrem que ela tinha que ficar sempre ali trabalhando bem. Ela não podia ter muito respiro, não, por causa dos antecedentes dela. Então, seria uma reencarnação Massinha, compulsória. Mas já que muitas vezes a gente ouve confrades espíritas que dizem isso é um absurdo. Não existe reencarnação compulsória. O André Luiz é um espírito piradinho, né? Já vi muita gente dizer isso. Mas existe. Por que existe? Porque a pergunta 337 do Livro dos Espíritos. A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas. Então, não só a união do corpo, mas as provas, né? Sobretudo, quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. Então é possível, não é? Por quê? Porque não tem uma maturidade nenhuma de ter que escolher. Então a espiritualidade vem agir em nome de Deus, né? Organizando para o indivíduo aquilo que é melhor para ele. E Diana diz pra gente ali, e dizer que a reunião mediúnica não é importante para eles e só para os encarnados. É importante mais para os desencarnados, a título de aprendizado, mas é importante para eles também. É importante para eles também. Porque é uma comunhão, não é uma troca solidária? Tipo, a gente favorece a eles através de recursos energéticos e nós somos automaticamente ajudados através das lições e da compreensão. Então, é uma via de mão dupla, até porque a espiritualidade não faz nada inútil.
Mas não que Deus não tivesse recurso de ajudar os seus filhos. Deus não tem recurso de ajudar seus filhos? Então teria esse recurso de ajudar de N maneiras. Só que, para estipular a solidariedade mútua, pois é dando que se recebe. O indivíduo que está ali, a reunião mediúnica, vai favorecer um bom trabalho de equipe. Então, o trabalho de equipe, eles vão ser ajudados, mas nós vamos ser muito mais ajudados. Muito mais ajudados. Porque a eles é abrir o olho para o que está acontecendo. Luiz fez uma pergunta interessante. Se Deus impõe, onde fica o livre-arbítrio? Na maturidade, Luiz. Você pegaria o seu filhinho de 3 anos de idade e mandaria ele para uma discoteca para chegar 2 horas da manhã? Você pegaria seu filhinho de 2 anos de idade e daria uma moto para ele sair andando pelas estradas do Brasil? Por que a gente não faz isso? Porque para as crianças faltam aptidão, maturidade de tudo, dos órgãos, da inteligência, enfim. Então, o livre-arbítrio caminha com o amadurecimento. Mais se evolui, mais se amadurece, mais vai ganhando liberdade. Se nós soubéssemos o mínimo de educar os filhos, como Deus sabe educar a gente estava assim, no mundo feliz. Não estava no mundo de provas e expiações. Porque vai criando discernimento. Então, nós temos livre-arbítrio? Claro que temos. Mas livre-arbítrio coerente à sua maturidade espiritual. Tanto é assim que nós estávamos falando de atenuantes antes. Quem foi que falou de atenuante para nós? A plenitude. Está falando de atenuante. Um indivíduo que comete o mesmo crime, e isso você pode procurar lá no céu e inferno, nos espíritos endurecidos. O indivíduo comete o mesmo crime. Não importa se ele é homem, se é mulher, se ele é preto, se é branco. Para a lei do homem, ele vai responder igual, não é? Para a lei divina, ele vai responder coerente à sua maturidade. Então, o livre-arbítrio vai estar coerente à maturidade do espírito. Maturidade do espírito, não é nem do corpo, é do espírito. Katia disse ali pra gente, é um processo de aprendizado, daí as várias encarnações. Segundo, vamos lá. Que tais existências primarão pelas desventuras, visto que, divorciados do bem, desde um passado remoto, tais entidades por si mesmas prepararam situações irremediáveis, como tantas observadas nas sociedades terrenas, onde a miséria, a dor e a desgraça desafiam toda a possibilidade de suavização. Como deveria ser a reencarnação desse espírito? É porque a espiritualidade é severa e vai colocar para ele uma expiação para ele de sofrimento? Ou porque, por mecanismos internos que temos, nós atraímos essas situações? E eles organizam para nós aquilo que vai ser de melhor. Mas nós temos mecanismos internos como imãs, que nós atraímos as situações das nossas vidas. Eis porque, em relação aos espíritos, e nós chamamos essa ligação de imã chamada simpatia. Através das simpatias, das similitudes, das tendências de inclinação vibratória, de gostos e costumes, é que nós vamos ter as companhias espirituais. Lembra que eu tinha dito para vocês no instante, aquela perguntinha do Livro dos Médiuns? Para que possamos andar com os melhores espíritos, nós temos que fazer as melhores coisas. Eles se sentem atraídos por boas pessoas, então provavelmente você vai estar nas melhores companhias. Se você, por gosto e inclinação, tendência, cultiva ações e sentimentos vis, de consequência, você vai estar mais em companhia
de espíritos que vão ser daquela mesma sintonia, que vão fazer aquelas mesmas coisas. Porque enquanto a gente faz, né? Eu acho isso interessante. Viu, Catinha? Olha esse raciocínio. Enquanto a gente tá fazendo a coisa errada, as coisas vis, etc, tá tudo bem. Mas quando você para pensar que vai ter uma turma invisível fazendo junto com você aquilo, a pessoa fica cabreira. A pessoa se esclarece e fala, oxi, que é isso? Eu, hein? Que nada, tô fora. Porque enquanto ela tá fazendo sozinho, tá beleza. Mas bota ela pra pensar que ela vai ficar naquelas companhias ali. Ela já fica, opa, peraí, que conversa é essa? Eu vou estar com essa galera aqui? Mas é verdade, né? Porque atraímos o que nos convém naquela situação, dependendo do nosso estado espiritual, disse Catinha ali pra gente. E se sente até as vibrações, né, Catinha? Se for uma pessoa mais sensível, com certeza. Terceiro, que às vezes almas muito culpadas poderão ingressar em níveis sociais algo elevados, desde que reencarnadas entre devedores de idênticos desatinos ou entre corações generosos que se prontificam a auxiliá-las pelo amor de Deus, renascendo então com o amor de Deus. Então, espíritos culpados desse nível, eles podem ingressar em sociedade, em alto nível social, então não vai ser circunscrito que a posição social de miséria, porque a gente às vezes entende a posição de miséria social, rico, pobre, né? Mas ele pode sair em situações sociais mais elevadas, reencarnando entre devedores, ou seja, para aquele deve idênticos desatinos, ou estão na similitude lá que a gente acabou de falar das inclinações, né? Ou por espíritos, corações generosos, que aceitam aquele indivíduo como filho, para que com a boa educação, com o carinho, com o amor, com o discernimento, possa estimulá-lo a melhorar. Porque o mal tende a melhorar na companhia dos bons, segundo o livro dos Espíritos. Então, por que é que pais bons muitas vezes podem ter um filho mau? Kardec perguntou, né? Os espíritos, por quê? Porque muitas vezes um espírito mau, um espírito que está ainda vinculado ao mal, ele necessita, às vezes ele pede, né? Quando tem noção de pedir, ele pede para ter pais bons e Deus o permite. Então Deus muitas vezes, quando o cara não entende isso para pedir, vai impor, lembra do imposto? Então vai impor pais bons para que ele seja uma boa pessoa, para que os bons exemplos o arrastem e o transformem. Então, renascendo então, como seria de esperar, enfermiças, nervosas, retardadas, auto-obsediadas e etc. Pois, psiquicamente enfermas, suas mentes estenderão até o novo envoltório carnal os prejuízos ocasionados pelos pretéritos de erros e de remorsos, verdadeiros pesadelos seculares para o delinquente em trabalho de recuperação. Essas encarnações sucessivas seriam reencarnações expiatórias. Seriam reencarnações expiatórias. A prova poderia estar, sim, mas claro que seria muito mais expiatório. Vocês lembram o passado desse espírito no qual está sendo tratado? Desses espíritos eram 10. Eram tão maus secularmente, que pela lógica eles teriam que ter N reencarnações para poder ressarcir, para poder se reequilibrar com a própria consciência. E não é porque Deus impõe maldade, a espiritualidade porque quer ver fulano punido, não. É porque ele vai ter que ir tirando miasma por miasma, miasma por miasma, miasma por miasma, até chegar num ponto que ele possa ter um determinado discernimento. Espera aí que o Dr. Bezerra vai dizer isso mais adiante. 4. Que assim se arrastarão até que suas condições gerais lhes granjeiem valores pessoais bastantes para as responsabilidades das realizações. Quando então entrarão a construir no sentido do bem, refazendo o que destruíram e alvitando conluiados com o mal.
eles vão ter que passar pelas expiações para eles poderem ressarcir, não é assim? Só que quando eles estiverem em condições granjeando, porque eles vão espiando, vão aprendendo, vão ser provados, vão ganhando qualidades, não é? Como o diamante bruto que tem que ser lapidado, vão granjeando valores pessoais, vão conquistando amigos, simpatias, porque esses espíritos assim, o que é que eles vão ter? Eles tendem a ter mais amigos ou inimigos? Não é a cada um segundo suas obras? Nós não estamos nunca sozinhos. Mas espíritos assim, eles tendem a ter mais amigos ou inimigos? O que é que vocês acham? Eles tendem a ter mais inimigos. Por quê? Porque eles fizeram mal por séculos. Eles fizeram mal por séculos, 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 séculos. Então, através das encarnações que eles vão sofrendo, voltando, eles vão granjear situações, valores pessoais para as responsabilidades das realizações. Eles vão ter que ir granjeando amigos, não vão ter? Ele vai ter que mudar a situação dele. Ora, se Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, estabelece para nós a lei da solidariedade. E não tem como viver com uma quantidade de inimigos que se perde o número. A lei da probabilidade, da positividade, é que você vai ter muito mais sucesso se você tiver muito mais amigos que te querem bem. Mas para você ter essa quantidade de amigos que te querem bem, seja encarnado que desencarnado, você vai ter que ser um ser humano bom. A gente vai voltar lá de novo. Nós vamos ter que fazer as melhores coisas para ter as melhores companhias. As melhores coisas para as melhores companhias. O tempo todo. E aí, com isso, eles possam realizar e construir no bem. Porque aí eles vão poder agora discernir. Eles vão poder discernir. Eles vão criar uma expectativa de discernimento. Olha, daqui de agora em diante eu já começo a distinguir as coisas. Já sou consciente dos meus erros e reconheço ele, sinto ele, porque muitas vezes a gente tem consciência do erro, mas não sente. Sentir é uma coisa. Então a gente tem que ter sentir. E ele passar a reconhecer e se colocar à disposição agora não mais como um pagador como antes, mas um pagador que constrói. Ele agora vai se disponibilizar para a construção do bem, para a construção do progresso. Quinto, que tais dramas comumente terão por palco a própria terra, visto que, se em seus âmbitos sobrevieram as quedas para o mal, igualmente aí se efetivará a ascensão para o melhor, por mais fácil a tarefa para o culpado e menos penosa a assistência a ele devida pelos seus tutelares, pois que as leis divinas aplicam quanto possível sua misericórdia nesses lamentáveis casos. Então, como cada caso é um caso, ele diz que reencarnaria na Terra, que não é dito que não poderia nunca reencarnar em um outro planeta, mas que, já que nós nos encontramos em um planeta de expiação e provas, nós não vamos voltar para um planeta primitivo. Vocês entendem? Por isso que ele permanece na Terra. Vocês conseguem entender esse raciocínio? Tá difícil isso aí. Porque, ó, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Ele ainda não se transformou, não passou ainda pelo progresso do planeta, porque o planeta também progride, né? Então, ele ainda é de provas e expiações. Como o indivíduo vai ser provado e vai expiar pra caramba, ele vai reencarnar na Terra. Ele não vai ser emigrado para um outro planeta de expiações e provas, porque não é prático. Os espíritos que estão ali tutelando eles estão mais em torno da Terra. Como é que vai ficar dando assistência de outro lado? Não tem sentido, não é? Vocês lembram aquela situação ali da solidariedade? Tem que ser tudo muito organizado, muito prático. Então, é óbvio que é assim. Porque não, mas o espírito vai ser expulso. O espírito vai ser expulso para um planeta de expiação e prova. Mas se ele já está no planeta de expiação e prova, ele não pode se encontrar no planeta primitivo.
Então ele vai para um planeta de expiação e prova, porque tá ligado àqueles crimes ali. Então ele vai achar como... Mas por quê? Porque ele vai achar para pagamento campo no planeta onde ele estava. Campo de pagamento. Então ele vai achar um lugar que ele possa pagar ali, exatamente no planeta, que seria aqui o planeta Terra, onde ele cometeu seus erros. Sexto, os afins estão aqui, né, plenitude? É por tudo isso, para um serviço de saneamento moral equilibrado e eficiente, se imponha nas sociedades terrenas, trazendo termo às desordens e anomalias nelas reinantes, a fim de que o planeta se eleve à categoria de mundo regenerador. Então, não basta só chegar aqui e criar o tumulto, porque aí ia ficar fácil, o nego chega aqui, cria o tumulto no planeta, eu vou emigrar para outro. Ia ser fácil isso, né? Então, ele vai ajudar a reconstrução onde ele estava criando os danos. Olhe bem, cada caso é um caso, nós estamos falando restritamente desse grupo aqui, dos tipos de danos que ele estava criando numa coletividade muito grande. Então, eles fizeram danos em uma coletividade muito grande por séculos, lembram? Induziam as pessoas ao suicídio, induziam as pessoas ao assassínio, foram obsessores cruéis, assassinos cruéis, suicidas remitentes, foram assim seculares. Então, está se falando dessas entidades. Então, a fim de que o planeta se eleve à categoria de mundo regenerador. Então, ele tem que ser um fim útil para a sociedade. Não dá para tocar fogo no cercado e depois sair correndo, tanta plenitude vai lá apagar o fogo para mim. Não é assim. Ele vai ter que chegar lá e reconstruir o cercado. Ele apagar o fogo, tem que reconstruir o cercado e reunir as pessoas no qual ele lesou. Então, ao mesmo tempo, trabalhar para a melhora do planeta. Conforme definiu a revelação espírita. É o que os servos do Senhor da espiritualidade se multiplicam em dedicações para a propagação na Terra, como no espaço, da moral evangélica, da ciência do mundo invisível, únicas vias capazes de levar o sentimento e a razão da alma humana a uma remodelação geral de si mesma, cumprindo, portanto, aos adeptos encarnados da terceira revelação, que é o Espiritismo, incentivarem os próprios labores no sentido de uma estreita cooperação com aqueles, sob a forma que a cada um for possível. Olha, vocês perceberam? Cada um for possível. Nem que seja somente com o trabalho amoroso da prece, pois que será esta poderoso auxílio para o progresso das almas necessitadas de forças para a reabilitação. Olha, Dr. Bezerra, maravilhoso, como sempre, né? Ele dizer pra gente que a espiritualidade superior conta com o nosso suor, com o nosso trabalho, com a nossa disposição, para que a revelação espírita, né, possa confirmar e vir mais rápido aquilo que vai ser o mundo regenerador. Mas que a terceira revelação, que é a doutrina espírita, já tínhamos falado isso no início do estudo, se completem no comum acordo. Nós tínhamos falado dessa troca de energia. Então, o trabalhador, que às vezes acha, mas eu não posso fazer nada para contribuir para o mundo, ele pode orar. Porque quando ele ora e ele pega pessoas para orar, que é importante nós orarmos por pessoas, muitas vezes até desconhecidas. É uma forma de caridade, nós vamos estar movendo energias em prol do mundo. Não só em prol daquela pessoa, em prol do mundo. Eu acho curioso falar sobre isso, interessante mais do que curioso, que há uns 10, 11, 12 anos atrás, tinha uma companheira que nem frequenta mais o Paul Talk, mas que eu tinha um livrinho de prece e gostava de orar pelas pessoas. Não faça isso não, porque uma pessoa me disse uma vez lá no centro que nós não teríamos a capacidade energética de suportar as perseguições espirituais das pessoas. Então, orar para uma pessoa
para o bem em si, mas não para a pessoa que está sofrendo. Porque nós não teríamos a capacidade de suportar as perseguições espirituais. Repara. Se o amor retira 1 milhão de pecados, se o amor move montanhas, que compreensão pode ser essa do espiritismo? Nenhuma, né? Errônea mais do que outra. Então imagina, o Dr. Bezerra diz, nem que seja com o recurso da prece, o trabalho amoroso da prece, você escolher pessoas para você orar, você pegar, se comover pelos criminosos, escrever os nomes deles e se colocar para orar por eles. Pessoas que você nem conhece, procura saber quem são, investiga. Os suicidas, os doentes. Não vai faltar oportunidade de trabalhar, porque nós movemos energias no universo. O nosso pensamento constrói. O nosso pensamento é construtor. Então, nós podemos sim intervir com as nossas energias. Então, olha, Dr. Bezerra dá essa possibilidade. Então, ninguém pode mais amarelar, né? Já à frente do corpo carnal, estirado, semi-morto, sobre o leito, interrogamos ousadamente da nobre entidade protetora, o que, conforme anotamos, não é frequentemente o médium tentar. Ela está voltando para o corpo, então ela diz semi-morto, viu, gente? Quem está ouvindo esse áudio pela primeira vez, porque ela está no estado letárgico. Então, no estado letárgico, o corpo fica com as funções vitais, a fisiologia do corpo fica mínima. Então, por isso que ela usa a referência semi-morto, certo? E ela diz que ousou perguntar ao Dr. Bezerra. E os pecadores a quem visitamos, eles se alimentam realmente conforme o entendimento humano? Que se me afigurou ali o delicado almoço, uma vez que este será mero produto físico terreno? Olha a pergunta dela que ela ficou curiosa. Peraí, estava preparando comida, dando para eles. Dr. Bezerra responde. Acariciou-nos paternalmente a cabeça, como lhe é de antigo hábito, impelindo-nos docemente para retorno à vida corporal, despertando-nos da letargia, respondeu sorridente e bondoso, recordando o diapasão da resposta do mestre Nazareno às indagações do senador Nicodemos, que o visitara dentro da noite. E ele coloca ela para voltar para o corpo, lembra para ela a citação de Jesus, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Você lembra de Nicodemos? Que é aquele diálogo sobre a reencarnação e Nicodemos lá dá nó em parafuso no cérebro, que diz, como é que pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? E aí Dr. Bezerra diz, tu te dizes espírita e médium e desconheces tão importante tese doutrinária? Não leste, porventura, os códigos compilados por Allan Kardec há um século, dados à luz da publicidade? Procura relê-los com atenção e encontrarás respostas à pergunta feita. De outro modo, por acréscimo de misericórdia concedida pela lei da criação aos sofredores e desajustados espirituais, teremos o direito de prover certas necessidades imaginárias que, como espírito, já não poderão sentir, mas que a mente conserva pelo seu retardamento evolutivo. E o faremos de bom grado, até que se reequilibre as suas impressões, reconfortando-os, serenando-os para o advento do verdadeiro raciocínio, de quem resultará a adaptação ao estado espiritual. Um bom convite, né, Diana? Tu te dizes espíritas e médium e desconheces tão importante tese doutrinária? Pois é. Nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar muito, assiduamente. E não temos, como diz uma amiga minha, comer papa pronta, não. Papa pronta de palestrante, não.
A importância dos estudos, que eu dou muito valor, é isso aí, ó. Vamos aqui, pega o livro aqui, pega aqui, acolá. A codificação está aqui do meu lado, todos os 5 livros. Vamos estudar, vamos indagar. Como diz o Valdo Vieira, o princípio da descrença. O princípio da descrença é assim: você não acredita em nada que lhe dizem, você vai testar. Você vai testar, questionar, estudar. E depois de tudo isso que a gente está estudando aqui, enquanto tivermos a fazer as nossas coisas, a cabeça fica ali fervilhando. Vamos abrir os livros, vamos estudar. Porque é ótimo ouvir palestra, é ótimo também, mas vamos fuçar. Os palestrantes fazem citações, vamos olhar, vamos fazer pesquisa. Tem Google, vamos estudar. Porque nós precisamos sair da ignorância. Porque saindo da ignorância, nós vamos poder ter argumentos. Contra fatos não tem argumento, né? Então são fatos. E você vai poder provar com uma boa argumentação, muitas vezes, num diálogo que é real. Poder distinguir, porque o palestrante A, B, C, o alfabeto todo, pode ter vários pensamentozinhos infiltrados com outras ideias espiritualistas, por exemplo. Como é que você vai saber se ele está certo ou está errado? Quem estudou o livro dos médiuns sobre as comunicações sérias? Juliana, estava aqui comigo ontem. Sobre as comunicações sérias. Comunicações sérias são dignas de atenção quanto o assunto é levado à contra-forma. Toda comunicação que exclui frivolidade grosseira e que tem vista um fio útil, mesmo que seja de caráter particular, é uma comunicação séria. O que não significa que esteja isenta de erros. Então, a comunicação mediúnica, ela pode ser séria, ter um bom propósito, mas ela pode estar errada em algumas questões, em alguns pontos. E como é que a gente vai criar o discernimento? Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que eles ignoram e sobre os quais podem enganar-se de boa fé. Por isso que é séria. Porque é de boa fé. Se fosse má fé, não seria uma comunicação séria. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar que submetamos todas as comunicações ao controle da razão e da mais rigorosa lógica. Uma palestra é uma comunicação, gente? Uma palestra é uma comunicação? Pode não ser mediúnica, mas é comunicação, não é? O palestrante ele pode estar dando a ideia dele, mas ele está dando uma comunicação. Então, os espíritos verdadeiramente superiores dizem que nós temos que indagar, fuçar, saber. É muito melhor rejeitar quantas verdades? 10, do que aceitar uma mentira. Diz o codificador para nós. Sabe por quê? Porque a verdade, quando é verdadeira, uma verdade verdadeira, ela cruza os séculos. Se você não aceitou num determinado período, se ela for verdadeira, daqui a século tal, vai se confirmar. No dia seguinte, impressionada, iniciávamos novas consultas às citadas obras, à procura de uma base para que se acabava de passar, e encontrávamos com efeito resposta à pergunta feita ao desvelado instrutor e também a tese para estas páginas. Vocês sabem que pergunta é? Vocês não estão lembrados, né? Vamos concluir isso tudo dizendo para vocês que pergunta é. Vocês lembram que ela começa um capítulo sempre com a citação doutrinária? Pergunta é o Livro dos Médiuns, do capítulo 8º, é a pergunta 13ª do Laboratório do Mundo Invisível. Quem está estudando comigo o Livro dos Médiuns sabe. Pergunta: então, poderia também o espírito fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Resposta: ficaria sim. Mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender.
Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Condensa-os e os fará voltar ao estado normal. Priva-as de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim, muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente, o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos e a vontade e a permissão de Deus. Está no livro dos médiuns. E o Dr. Bezerra diz, nós temos recursos de construir alimentação para que possa saciar a ilusão do espírito. Aí você vai ver os espíritos nos livros dizendo para você que comeu, tomou sopinha. A Patrícia disse que quando desencarnou, o amigo lá que levou para ela uma bandeja com chazinho, geleias, vários biscoitinhos e pães. Vocês lembram disso? E que eram cheirosos e que ela comeu deliciosamente. Eu também ia adorar ser tratada assim, né? Para dizer a verdade. Então, concluímos o nosso estudo de hoje. Concluímos também o capítulo Regiões Inferiores. Começaremos a semana que vem mistificadores e obsessores. E que nós possamos refletir o quanto nós precisamos estudar. Todos os restantes livros são ótimos. Mas, se nós focássemos o nosso pensamento no que temos da revelação espírita, mas saber de verdade, para depois poder separar o joio do trigo. Porque o joio do trigo, ele crescem juntos. Vai ser a nossa sabedoria que vai fazer com que nós possamos distinguir um do outro, a verdade da mentira. Não é? Um beijo a todos, muito obrigado. E estou passando para a Sil, que é para fazer a nossa prece.